Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e eu convido você a mergulhar nessa jornada emocionante de desenvolvimento pessoal. Estamos começando mais uma live. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. E hoje nós vamos explorar um território bem empolgante e bem fértil, porque a nossa mente se expande e as ideias florescem também. Então a gente vai falar hoje sobre criatividade e sobre inovação. Vamos despertar isso, despertar essa criatividade e despertar a inovação. Eu vou te dar 6 passos aqui incríveis para você começar a trabalhar esse processo de mudança de mentalidade, despertar a sua criatividade, despertar a sua inovação e de repente poder avançar em cima disso, né? Avançar em cima dessas ideias criadas, avançar em cima dessas inovações e por que não se posicionar de repente no mercado de trabalho, se posicionar como uma empresa, como um empresário, como uma empresária e desenvolver aí de repente o seu chamado, despertando, claro, essa criatividade e também essa inovação. Então, vou compartilhar aqui para a gente poder começar essa live. Vou compartilhar aqui com os contatos e a gente já entra nesse assunto, beleza? Prepara aí o seu café, prepara o seu papel, sua caneta para não perder nenhuma informação, para a gente ir para cima com tudo, porque estamos começando mais um New Coffee. Isso aí. Bora para cima? Bora pra cima então, bora pra cima. Começando mais um New Coffee. Bora lá. Essa semana foi bem produtiva, nossos assuntos aqui foram bem interessantes essa semana. Bem interessantes mesmo, hein? Bora lá. Compartilhado. Bora pra cima, bom dia aí pra Lu, bom dia pro Peterson. Bom dia para toda a família de vocês aí. Bora aproveitar, né? Lavine, bom dia, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma live. Aliás, todos os dias de segunda a sexta-feira nós estamos aqui falando sobre crescimento, sobre desenvolvimento. O tema da live de hoje é despertando a criatividade e a inovação, tá? A gente vai falar sobre esse tema. Eu vou te dar dicas importantes aqui para você entrar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender sobre a criatividade. O que é a criatividade, né? Criatividade não é apenas para artistas ou para inventores. É uma força intrínseca que todos possuímos, ou seja, é uma força que está em você, está em cada um de nós. E ela está o quê? Esperando para ser liberada. A capacidade de pensar de maneira original, de abordar desafios com perspectivas frescas e dar vida a novas possibilidades é a essência da inovação e pode ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida. Olha que interessante, em todos os aspectos da nossa vida. Lucas, bom dia, seja bem-vindo. O Lucas está entrando aí na live, né? E o Lucas é um cara criativo, é um artista, pelo que ele já me mostrou aí, e é essa pessoa que tem usado a criatividade, né? Tem liberado essa criatividade, tem colocado em prática, como a gente falou aqui, essa capacidade de pensar de maneira original, né? De você expressar através daquilo que você faz. Mas a criatividade não é apenas para artistas, para inventores. Claro que quando você tem essa capacidade, né, você desenvolve para algum tipo de arte, para algum tipo de invenção. E a maioria das coisas que nós temos hoje, né, é porque alguém colocou essa criatividade para fora, que alguém expressou isso e transformou em benefício para as pessoas. A maioria dos inventores, a maioria dos artistas usa isso não apenas a seu favor, né? Essa criatividade não apenas a seu favor, mas para poder transformar a vida das pessoas. Se é um inventor, aquilo que ele está inventando, claro que
muitas vezes a recompensa financeira em cima daquilo vai vir. Mas geralmente o inventor vai usar a criatividade para poder beneficiar outras pessoas, porque aquilo que ele vai inventar, aquilo que ele está criando de repente, vai ser para poder ajudar as pessoas de alguma forma. Assim como um artista. O artista está criando, o artista está inovando e ele está usando a criatividade dele para poder oferecer algo para as pessoas, para poder mudar a vida das pessoas de alguma forma, seja através de uma apresentação, seja através de uma pintura, de um desenho, que é o caso do Lucas, seja da forma que for. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão da criatividade, sobre essa questão da inovação. Por isso, ó, aperta esse aviãozinho aqui, compartilha essa live com aquelas pessoas que estiverem online, porque é algo muito interessante para essa nossa jornada do crescimento, para essa nossa jornada do desenvolvimento. Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Estamos ao vivo para falar sobre essa jornada e despertar essa criatividade aí e essa inovação. Então hoje, juntos nós vamos explorar como podemos despertar a nossa criatividade e também nutrir a nossa capacidade inovadora, tá? Hoje a gente vai compartilhar insights, estratégias, histórias que podem ajudar você a liberar também o seu potencial criativo e abraçar a mentalidade inovadora. Então, todas as pessoas que conseguiram despertar, elas usaram a criatividade inovadora e elas conseguiram criar ou ter ideias de negócios, de produtos, de alguma coisa que pudesse beneficiar outras pessoas, e elas conseguiram se adaptar em cima disso, né? Elas conseguiram, dentro dessa criação, encontrar estratégias, jeitos, maneiras de oferecer para o máximo de pessoas possíveis. Automaticamente elas criaram empresas, automaticamente elas criaram negócios, automaticamente elas tiveram que se posicionar no mercado e elas criaram volume. A maioria das empresas que você vê hoje, a maioria dos produtos que você vê hoje, nem sempre foi tão conhecido. Nem sempre foi tão forte. Alguém teve que criar, alguém teve que usar aquilo, alguém teve que testar aquilo, alguém teve que fazer tudo isso. Alguém teve que se posicionar nesse sentido para poder resolver o problema da maioria das pessoas. E você pode olhar, você pode fazer essa reflexão aí onde você está mesmo, você pode olhar para os lados aí, você pode olhar, observar aí no ambiente onde você está que tem várias coisas que vieram para facilitar a sua vida, para te ajudar. Eu estou olhando aqui, ó, e estou observando que tem várias coisas aqui que me beneficiam nas coisas que eu preciso. O meu celular está no suporte. Alguém teve que entender de como faria para poder facilitar alguém que estivesse fazendo uma live, gravando um vídeo, alguma coisa, e tivesse a liberdade das suas mãos. Alguém teve que pensar nisso e alguém teve que fazer testes, alguém teve que criar alguma coisa. A gente vai falar sobre tudo isso, né? Imagina, como seria olhar para um problema e ver oportunidades. O que eu quero despertar em você hoje é essa capacidade de olhar para um problema e ver nesse problema oportunidades. Abraçar a incerteza com curiosidade e trilhar novos caminhos com confiança. Porque às vezes às vezes não, né? Está aí. Eu falei na live de ontem que tudo que você precisa, os dons, os talentos, a habilidade já foi te dado. Tudo que você precisa já foi fornecido para você. O que você precisa fazer agora? É despertar essa criatividade. O que você precisa é entender que você tem tudo o que você precisa para o seu despertar, para você se dar bem, para você crescer, para você desenvolver, para você se tornar um grande empresário, uma grande empresária. Tudo o que você precisa já está nas suas mãos. O que está faltando de repente é usar a criatividade, é despertar essa criatividade, ok? E trilhar esse caminho de novos conhecimentos, né? E ganhar essa confiança. Então, essa jornada é para você que deseja definir os limites, ou melhor, é para você que não dá limites para sua mente, tá?
mas que está cheia de realizações inovadoras. Você que não coloca limite para as coisas que você quer. Você que sabe que você pode crescer mais, que você pode desenvolver mais, que você pode sair do lugar, que você pode fazer as coisas acontecerem e que depende de você. Talvez não esteja tão claro para você hoje o que precisa ser feito, mas você sabe que todos os recursos já foram te dados. Você está dotado de habilidades, você está dotado de capacidade, de dons, e você precisa entender o que você gosta, o que faz sentido. Você precisa despertar essas habilidades, você precisa despertar realmente essa criatividade e usar isso ao seu favor. Ok? Bora para cima então? Coloca já aquele foguetinho aí pra gente já começar no conteúdo. Coloca aquele foguetinho decolando aí. Você já compartilhou, agora coloca aquele foguetinho, coloca aquele café pra gente tomar um café junto. Então, lembre-se, a criatividade não é um dom limitado e a poucos escolhidos, né? Oferecido para poucas pessoas. Não é. Cada um tem as suas capacidades. A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada. Então, esse é um convite para você explorar o vasto território de suas próprias ideias, nutrindo a centelha da criatividade e inovação que existe dentro de você. Então, já está aí. Já está. Está lá. De repente está adormecido. De repente está faltando alguma coisa para você. Nesse bom dia, está faltando esse despertar aí, é o que a gente vai fazer hoje. Então abra sua mente, esteja preparado para questionar as normas e embarque com a gente aí nessa decolagem sobre essa conversa empolgante que vai ser a criatividade, né? Despertando a criatividade e a inovação. Bora começar? Se você estiver pronto, já lança aquele foguetinho ali para a gente ir para cima. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café. Ó, de preferência bem quentinho, né? Para a gente poder falar hoje sobre criatividade e inovação. O primeiro passo para tudo isso, eu vou te entregar 6 passos hoje aqui. O primeiro passo é você explorar a criatividade. A criatividade é a capacidade de gerar ideias originais, tá? Suas, e soluções únicas para os desafios. Como eu falei aqui, tudo que você tem hoje, tudo que você tem acesso hoje, tudo que facilita a sua vida, alguém teve alguma dificuldade, alguém teve um problema, alguém teve que enfrentar isso, alguém teve que buscar uma forma de resolver o problema das pessoas. Ó, deixa eu te perguntar algo. Talvez, assim como eu, você alguma vez teve alguma ideia, você teve uma necessidade. Você precisava resolver um problema, alguma coisa, e aí você falou assim, nossa, alguém poderia inventar tal coisa para fazer isso, para resolver esse tipo de problema aqui. E um tempo depois, apareceu esse produto. Aí você pegou e olhou e falou assim, nossa, eu imaginei mesmo que poderia ter alguma coisa para poder resolver esse problema. E olha aqui, ó, tem alguma coisa que resolve esse problema. Talvez você tenha sido a primeira pessoa que teve essa ideia. Só que ter a ideia não é o suficiente. O que define isso? É ter a ideia e executar o projeto. Então, você encontrou uma necessidade, você teve a ideia, você entendeu o que precisava fazer para aquilo. Oi, Josi, bom dia. Você entendeu o que precisava ser feito para aquilo, só que você não colocou em prática. Você não foi criar esse produto. Você entendeu que existia uma necessidade, porque você sentiu a necessidade de ter um produto para resolver aquele tipo de problema. Mas, assim como você, milhares de pessoas também tinham o mesmo problema. Só que uma dessas pessoas resolveu criar alguma coisa para resolver o problema dessas milhares de pessoas. E essa pessoa, com certeza, ganhou dinheiro com isso, porque ela criou um produto para resolver o problema das pessoas. E quem resolve problema, geralmente é bem remunerado. Presta atenção no que eu vou falar para você. Talvez é o que você precisa para esse seu despertar. Quem resolve problema
recebe muito bem. As pessoas que resolvem problemas são as pessoas que são mais pagas. E geralmente quem resolve os problemas mais difíceis são as pessoas que recebem mais. Deixa eu contar uma história para você aqui e você vai entender que faz muito sentido. Certa vez, um cruzeiro, né? Um cruzeiro saiu de um determinado lugar, um transatlântico, né? E foi passando por vários países. E esse navio cruzeiro, ele teve um problema. E ele teve que ficar atracado em um certo país aí. E precisava resolver esse problema para que esse navio continuasse o seu percurso e levasse aquelas pessoas até o seu destino final. E tendo esse problema, o capitão do navio conversou com os donos, a empresa dona do navio, e eles mandaram chamar um engenheiro, um dos melhores engenheiros nessa parte. O engenheiro veio e trabalhou um dia, trabalhou 2 dias, trabalhou 3 dias e não conseguiu resolver o problema. Mandam então trazer alguém da fábrica, alguém que entendesse de tudo que estava acontecendo ali naquele navio, e essa pessoa trabalhou um dia, trabalhou 2 dias e não resolveu o problema. E falaram assim, só tem uma pessoa que pode resolver esse problema, e mandaram chamar essa pessoa. E essa pessoa veio. Em algumas horas ele analisou o navio, ele não fez nada, ele analisou o navio, e ele pediu para o pessoal desse navio uma chave, e ele pegou essa chave e ele foi lá em um determinado local e ele apenas apertou um parafuso e resolveu o problema. E esse navio que estava ali há vários dias estava pronto para seguir viagem. E aí rolou aquele clima tenso, porque veio pessoas especializadas, pessoas com conhecimento, pessoas com muito estudo, e não conseguiu resolver o problema. E um homem, em poucas horas, em pouco tempo que estava ali, com um único material, vai lá e resolve o problema. E aí o que acontece? Daqui a pouco, cada uma daquelas pessoas que foi acionada envia a conta para a administradora desse navio. E o que acontece? O engenheiro mandou a conta lá de $2.000 pelos 3 dias trabalhados ali. O outro engenheiro que fazia parte da fábrica manda a conta de $5.000 para os 2 dias que ele estava ali. E esse rapaz que foi sozinho para esse lugar manda a conta de $10.000. E todo mundo fica impactado, porque ele demorou pouco tempo para resolver aquilo. E aí um dos donos, né, chama ele e fala assim, olha, eu vou pagar tudo isso, mas eu quero que você me detalhe, né? Eu quero que você me mande uma nota detalhando o seu serviço, porque você não passou nenhum tipo de tempo praticamente lá, e aí a sua fatura é a mais cara de todas. E no detalhamento dessa fatura estava lá: usar o martelo, $1. Usar a chave, $1. Saber onde usar essa chave, $9.999. Ou seja, não é só você ter as ferramentas, não é só você saber conhecer tudo, é saber aonde usar, é saber resolver o problema. Então quem resolveu o problema tem um preço maior, porque não adianta você ter faculdade, não adianta você ter vários diplomas na sua parede, não adianta você ter tanto conhecimento, sendo que você não libera a criatividade, sendo que você não sabe resolver os problemas, porque quem sabe resolver problema são as pessoas que mais se dão bem. Talvez você
até esse momento, fugiu de problema. Talvez você até esse momento corre de problema, você não gosta de resolver problema. Mas quem assume a responsabilidade, quem resolve o problema, é bem visto. Meu irmão tá aí, meu irmão é jogador de futebol e ele sabe que muitas vezes quando você tá numa final, o jogo tá bem disputado, acontece um pênalti, não são todas as pessoas que querem assumir a responsabilidade, sabe por quê? Porque a mesma chance de acertar é a mesma que tem de errar. Só que poucas pessoas assumem essa responsabilidade, essa confiança de ir lá decidir. Só que aquele que decide entra para a história, porque o gol dele, seja de pênalti ou não, é o que vai, de repente, definir o resultado do jogo. E quem define o resultado do jogo é a pessoa que é bem vista. É a pessoa que vai ser lembrado para o resto da vida, principalmente quando tem um peso aquela grande final. Então, às vezes, você e eu queremos fugir de problema, nós não queremos resolver o problema das outras pessoas, mas resolver o problema das outras pessoas é o que vai fazer você avançar, é o que vai fazer você ser bem remunerado, é o que vai fazer a sua empresa crescer, ou é o que vai fazer você criar a sua empresa para poder resolver o problema das outras pessoas. Você já parou para pensar dessa forma? Então, explore essa criatividade que já está disponível para você, que já existe em você. Porque nós fomos dotados disso, nós fomos dotados de habilidade, nós somos dotados de criatividade. Só que muitas vezes a gente não usa essa criatividade e ela fica adormecida. E eu preciso colocar para fora. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que encontrar jeito, eu vou ter que despertar isso. E quando eu colocar essa criatividade para fora, eu vou começar a resolver problemas. E quando eu resolver problemas, a remuneração vai chegar para mim. As pessoas vão me pagar para resolver problema. E aí eu começo a avançar, eu começo a crescer. Quarta 2, bom dia. Aí eu começo a crescer. Tá entendendo como que a criatividade é importante para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de desenvolvimento? É importante eu usar a criatividade. É importante eu estimular a criatividade. Olha, o segundo ponto é desbloqueando barreiras criativas, porque nós temos barreiras criativas. Se você me perguntar, ou você vai ouvir eu falando que eu nunca imaginei, eu nunca sonhei em escrever um livro. Eu já estou no meu 3º livro em 3 anos dessa jornada. Eu nunca me imaginei ajudando outras pessoas a escreverem seus livros. Hoje são mais de 40 pessoas nesse curto período de 3 anos que já despertaram seus livros, que já estão aí transbordando na vida de outras pessoas. Eu nunca imaginei estar nessa jornada, mas eu tive que me lançar, eu tive que criar, eu tive que despertar essa criatividade. E aí eu fui descobrindo novos dons, novos talentos, novas coisas que estavam adormecidas. E aí eu comecei a trabalhar nesse processo, entender como que funcionava. E essa jornada apenas está começando. Ó, o Lucas falou, esse tema de hoje está queimando no meu coração. Que bom. Então o que eu preciso entender? Que eu preciso derrubar algumas ou desbloquear algumas barreiras criativas. Porque muitas vezes nós enfrentamos isso. E aí tem uma técnica aqui que eu quero mostrar para você que pode te ajudar nessa jornada, que é a técnica do brainstorming, tá? Que é a mudança de perspectiva. O brainstorming é uma técnica amplamente utilizada para gerar ideias criativas e soluções para problemas. Foi popularizada por um cara chamado Alex Osborne no livro Applied Imagination, de 1953. E desde então tem sido uma ferramenta valiosa para promover a colaboração e a geração de ideias. O que é o brainstorm? Olha só. É um processo de geração de ideias em grupos, onde os participantes são incentivados a oferecer livremente suas sugestões, sem críticas ou julgamentos. A ideia é estimular a criatividade e aproveitar a diversidade da perspectiva para gerar soluções inovadoras. Deixa eu falar algo para você aqui, que eu garanto que você já sabe, mas vai explodir a sua cabeça. Sabe onde que surgem as boas ideias? É nesse grupo, onde tem várias pessoas pensando em várias coisas. Só que você, eu,
muitas vezes, nós reunimos aqueles grupos e não aproveitamos. Nós reunimos pessoas, muitas vezes, para falar mal de outras pessoas. Nós reunimos um grupo de pessoas, muitas vezes, para reclamar da política, para reclamar da situação do país, para reclamar de alguém, para reclamar de uma situação. Muitas vezes, nós reunimos um grupo para falar de futebol. Muitas vezes nós reunimos um grupo para falar de pescaria, de tantos outros assuntos, e não tem problema, tá? Eu não vejo problema nisso. Por quê? Porque cada um faz as escolhas que querem. Só que você pode usar esse ambiente, você pode usar esse grupo, você pode usar essas pessoas para começar a explorar esse processo de lançar novas ideias. E aí que está o erro da maioria das pessoas. Eles não querem fazer isso, eles não querem investir nisso. Você pode, por exemplo, montar um grupo e convidar pessoas para uma reunião onde vocês vão falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Você já parou para pensar que você pode abrir sua casa, chamar ali 2, 3, 4 pessoas uma vez por semana? 5, 6 pessoas, sei lá, um grupo de pessoas que você possa comportar na sua casa e começar a trazer ali assuntos onde vocês vão começar a discutir e ter ideias de como vocês vão avançar, de como vocês vão crescer, de como vocês vão evoluir? Assim como você pode convidar pessoas para compartilhar a palavra de Deus, você pode fazer isso. Você já parou para pensar? Que é importante você estar junto de pessoas e vocês, nesse grupo, poderem se ajudar e falar de coisas que vão ajudar vocês a crescerem, seja de forma espiritual, seja de forma pessoal, seja de forma emocional, seja no que for. De repente você pode encontrar um grupo que tem problema no relacionamento e chamar essas pessoas para ver como que vocês vão fazer para fortalecer o relacionamento a dois. Por que não? O que te impede, de repente, de fazer isso, de ajudar as pessoas a resolverem o problema delas? De repente você não tem problema no seu relacionamento, mas de repente você pode usar o seu relacionamento que não tem problema para incentivar outras pessoas que têm problema no relacionamento, porque tem várias pessoas com problema no relacionamento. E aí você precisa despertar e resolver o problema das outras pessoas com aquilo que você já conseguiu, com aquilo que você tem. E de repente você pode ter novas ideias nesses grupos aí, para que vocês possam crescer juntos, ou para que você possa pegar alguma coisa ali e aplicar na sua vida. Mas não, a gente quer jogar o nosso dia, quer jogar a nossa semana fora, e a gente dá um monte de desculpa e fica reclamando da situação e que ninguém dá oportunidade pra gente, mas oportunidade você tem que fazer. As ferramentas, as habilidades, os dons já foram dadas na sua mão, você só precisa despertar essa criatividade. E eu tô te dando aqui um exemplo de alguma coisa que já está funcionando desde 1953, onde as pessoas já entenderam, olha, precisamos reunir algumas pessoas e despertar novas ideias, onde todas as pessoas podem colaborar com isso. Só que hoje, 2023, você e eu muitas vezes não aplicamos isso, não colocamos isso em prática, alguma coisa que já está dando certo. Só que eu tenho que sacrificar o meu tempo, eu tenho que arrumar um dia na semana e eu tenho que ter um compromisso para fazer isso. Que às vezes eu não quero pagar esse preço. Você já parou para pensar que tem tudo o que você precisa nas suas mãos, você só não está usando? Você ainda não descobriu como usar tudo que você precisa para esse despertar, para crescer, para chegar onde você quer, para ser essa pessoa que você quer? Para ser esse empresário, essa empresária, para ser esse funcionário, essa funcionária, para ser o que você quer, o que você deseja. Já está tudo na sua mão. Precisa desse despertar criativo. Olha só, passos aqui para você realizar um brainstorm. Definição de problema ou tópico. Então, o que você precisa fazer? Uma reunião uma vez por semana, chamar uma galera ali e entender que não é para jogar conversa fora. Não é para falar sobre futebol, não é para falar sobre pescaria, não é para falar sobre fofoca, não é sobre falar sobre as notícias ruins que estão acontecendo na mídia, não. É para compartilhar um tópico específico, uma reunião específica, uma reunião de crescimento, uma reunião de desenvolvimento. Meu objetivo ainda é despertar vários grupos para poder fazer isso. É criar um movimento em cima disso. E a gente vai trabalhar nesse processo ainda. A gente vai trabalhar nisso ainda. Mas o primeiro passo é a definição de um problema ou de um tópico. Falar para as pessoas, olha, a gente vai ter uma reunião e a gente vai falar sobre isso e o assunto é esse. E trabalhar em cima daquilo. É criar, é gerar ideias, né?
É uma geração de ideias. Reúna um grupo de participantes, crie um ambiente descontraído e seguro. Peça para todos compartilharem ideias relacionadas ao problema. Anote todas as ideias, sem fazer uma avaliação, porque quando você começa a anotar essas ideias, daqui a pouco você pode envolver o grupo nessas ideias e vocês juntos podem crescer. Só que você pode estar olhando para você e falar assim, não, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho. Então, você vai ficar nessa situação o resto da sua vida, enquanto você não entender que você tem tudo o que você precisa. Todos os recursos estão já liberados na sua mão. Você só precisa usar isso. Você precisa despertar essa criatividade e começar a colocar em prática. É só o que você precisa. Dicas para você ter um brainstorm eficaz. Encoraje a participação ativa de todas. Evite críticas. Defina o limite de tempo para cada sessão e geração de ideias. Use ferramentas visuais como quadros brancos, softwares, para registrar as ideias de forma clara. Tá? Usa a criatividade para despertar a criatividade. As pessoas só começam a crescer a partir do momento que elas têm pessoas ao seu lado. Que ela consegue ajudar pessoas e essas pessoas conseguem ajudar elas. Presta atenção nisso. Você só vai conseguir crescer a partir do momento que você estiver com pessoas do seu lado. A partir do momento que você ajudar as pessoas do seu lado a crescer. Coloca aqui nos comentários para você não esquecer. Eu só vou crescer se eu estiver ajudando pessoas. Eu só vou crescer se eu estiver ajudando pessoas. Coloca aqui nos comentários para você não esquecer. Você só vai crescer se você ajudar outras pessoas, tá? Você só vai crescer se você ajudar outras pessoas. Não tem como você crescer sem ajudar outras pessoas. As maiores empresas do mundo só continuam crescendo porque elas resolvem problemas. Só por isso. Enquanto você não resolver problemas, você não vai crescer. Enquanto você não ajudar outras pessoas, você não vai crescer. Enquanto você não ajudar as pessoas a crescerem, você também não vai crescer. Não tem como você crescer sozinho, você tem que resolver o problema de outras pessoas, você tem que despertar essa criatividade. O brainstorming é uma técnica versátil que pode ser aplicada em diversos contextos, desde a resolução de problemas empresariais até projetos criativos. Quando feito corretamente, pode desbloquear um fluxo de ideias frescas e estimular a inovação. A maioria das pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, elas estão buscando locais, ambientes onde as ideias estão fluindo. É por isso que a gente está gerando imersão, é por isso que a gente está gerando palestras, treinamentos, é porque é nesses momentos, é nesses lugares que as ideias fluem, que os projetos começam a se conectar, que as pessoas começam a se conectar e começam a crescer. Tá? Não tem como você crescer de forma isolada. Se você ficar no seu cantinho, se você ficar fechado na sua casa, se você quiser fazer tudo sozinho, você não vai conseguir, você não vai sair do lugar. Você precisa se conectar com outras pessoas, você precisa estar em ambientes que te proporcionam esse processo de crescimento. Pessoas com ideias que vão ajudar você nas ideias que você tem. Não tem como crescer sozinho. Sebastião, bom dia. Não tem como você crescer sozinho, não tem como, em nenhuma área da sua vida, em nada que você está buscando. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer isolado. Você não vai conseguir crescer isolada. Então começa a despertar isso, começa a usar essa criatividade, começa a reunir com pessoas, começa a frequentar ambientes onde as pessoas estão nesse mesmo processo de usar as suas habilidades, de usar a sua criatividade. Começa a dar alguns passos, começa a fazer um sacrifício, começa a fazer um investimento na sua vida, mas começa a sentar em mesas ou começa a frequentar lugares onde as pessoas estão buscando pessoas que também são criativas. Porque a sua criatividade vai começar a despertar e de repente você é a peça do quebra-cabeça das outras pessoas. Você é a chave que estava faltando para poder ligar. Ou de repente você é a pessoa que estava faltando para esse grupo para que vocês pudessem crescer junto. Talvez tudo aquilo que você está buscando, tudo aquilo que você está sonhando, a próxima fase, o próximo nível, está nas outras pessoas que você ainda não se conectou. Aliás, eu tenho certeza que vai estar nas próximas pessoas que você não se conectou, porque senão você já tinha gerado tudo que você estava buscando.
Então tá na hora de você começar a avançar, tá na hora de você começar a crescer, tá na hora de você levantar da onde você está e começar a frequentar outros lugares. E aí você pode começar a criar o seu próprio grupo. Então para de colocar barreira, para de colocar empecilho, para de colocar aí desculpa nas coisas que você está fazendo. Tudo que você precisa já está sobre as suas mãos. É você que tem que usar a seu favor. Então para de ficar reclamando que Deus não te dá oportunidade, que as pessoas não te dão oportunidade, que ninguém abre a porta para você. Você já tem tudo que você precisa na sua mão. Então começa a resolver problemas. A dica que eu dou para você é: só começa. Depois as coisas vão começar a acontecer. Depois você vai começar a ver portas onde você não via. Mas enquanto você não começar, enquanto você não se lançar, enquanto você não sair do lugar, as coisas não vão acontecer. Você só vai despertar essa criatividade a partir do momento que você der os passos. Der os passos. Presta atenção num detalhe. Quando você vai sair de carro à noite, você liga os faróis do seu carro, você enxerga o destino final? Você enxerga até onde você tem que ir ou não? Não. Os faróis do seu carro vão iluminar onde é necessário para você enxergar o caminho. É só isso. E quanto mais você avança, mais ele vai clareando para frente. Assim é com a nossa vida. Às vezes você quer enxergar o destino final. Às vezes você quer enxergar lá na frente. Só que você não pode enxergar lá na frente. Você tem que enxergar cada passo que você tem que dar. É assim que a gente constrói as coisas. É dando um passo de cada vez. É assim que você sobe uma escada. É um pé, depois o outro. Um pé, depois o outro. Então para de olhar lá na frente. Saiba onde você quer. Saiba o que você quer para a sua vida. Saiba quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. E aí começa a se alimentar dos seus sonhos, mas começa a olhar o seu caminho aonde é possível, aonde a sua visão enxerga, porque é assim que a gente começa a avançar e vai dando os passos aonde você está enxergando, não aonde você não enxerga, porque senão você vai querer colocar o pé lá na frente e não é o momento, não é a hora, você não está preparado para isso. Você está preparado para a fase que você está enxergando. Presta atenção nisso, você está preparado para a fase que você está enxergando. Quando você cumprir o que é necessário dentro daquela fase, você vai enxergar a próxima fase. E é assim que funciona. Quando você sobe uma montanha, você enxerga as outras. Quando você está embaixo dela, você não enxerga o que está em cima, você não enxerga o que está além. Você tem que subir para você contemplar a beleza. Depois que subiu, ok, realizou aquele feito. Agora você tem que descer ou tem que ir para outro caminho. É assim que as coisas funcionam, é um passo de cada vez. É indo, é avançando. Senão as coisas não acontecem. Você tem que dar os passos necessários. Então para de ficar arrumando desculpas e começa a fazer acontecer, começa a despertar essa criatividade que existe em você. Já está aí. O que você vai fazer com tudo que você está recebendo? Aliás, vamos trazer um pouquinho aqui para uma situação que a Bíblia nos traz. Você, eu, cada um de nós recebemos dons, recebemos talentos. E aí você pode trazer para a parte espiritual ou não, mas você não pode negar que você recebeu dons, talentos. Você tem seus dons, você tem seus talentos. Isso é fato. Todos nós temos. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ensinando ali, ele fala dessa parábola dos talentos, né? Que o Senhor chamou ali algumas pessoas, chamou 3 pessoas ali e falou assim: olha, toma aqui 3 talentos, eu vou viajar e eu vou entregar algo na sua mão aqui. Vou entregar algo na sua mão aqui e eu quero que você trabalhe com isso, que você multiplique isso. Aí chamou outro, deu 2, falou as mesmas coisas e saiu. Chamou mais um, deu 1 e saiu. 1, 2 e 3. E aí, aquele que tinha mais, dobrou aquilo, trabalhou com aquilo, multiplicou aquilo. E aí quando aquele senhor vem, ele vai lá e entrega o dobro do que aquilo que tinha colocado na mão dele. E aí o Senhor fala assim: servo bom e fiel, te dei uma quantidade e você dobrou, ok, muito bom. Chamou o segundo, da mesma forma dobrou. Quando chamou o terceiro, que tinha apenas 1, ele falou assim: olha, eu sei que o senhor é bravão, que o senhor é, né? Então eu fiquei com medo e eu enterrei esse talento, e agora eu fui lá e retirei esse talento para poder te entregar, porque eu fiquei com medo de perder aquilo que o Senhor tinha me dado. E aí o Senhor fala assim: servo mau, se pelo menos você tivesse colocado isso no banco, tinha rendido pelo menos um pouquinho.
eu não teria deixado, isso não teria desvalorizado, porque eu não ganhei nada. Então eu vou tirar de você e vou dar para aquele que tinha mais. Então, o que quer dizer isso? Que você recebeu algumas coisas na sua mão. Cláudia, bom dia. Recebeu alguns dons, alguns talentos na sua mão. Só que se você não usar, se você não despertar isso, se você não multiplicar isso, não vai vir mais sobre você. Presta atenção nisso. Se você não usar os recursos que foram dados para você, não vai transbordar, tá? Não existe oração, não existe campanha, não existe promessa, não existe nada que vai reverter isso, tá? Nada que vai reverter isso. O que precisa acontecer? Talvez você está sonhando com riqueza, talvez você está sonhando com prosperidade, esperando as coisas acontecerem, tua vida está amarrada e você fala assim, não, as coisas não andam. Sabe por quê? Porque aquilo que foi confiado na sua mão está enterrado. Você não está usando aquilo que foi colocado na sua mão, as suas habilidades, os seus dons, a sua capacidade. Você está enterrando. Sabe por quê? Que você tem medo. Tem medo de não conseguir multiplicar aquilo. Só que um dos pontos aqui do que a gente vai falar, e ainda tem os pontos aqui para falar, tá? Tô no segundo. Um dos pontos que a gente vai falar é aceitando o fracasso como parte do sucesso. A gente já pode até entrar nesse ponto aqui. O medo do fracasso pode inibir a criatividade. Aceitar o fracasso como parte natural do processo criativo pode liberar a imaginação. Aí, você pega aquele dom, aquele talento, e às vezes você critica quando você vê essa passagem, e você está fazendo o mesmo com as coisas que Deus colocou nas suas mãos, com os talentos, com as habilidades, com os dons que foram dados sobre você. Sabe por quê? Você não está usando isso para poder ajudar outras pessoas e nem para cumprir o seu propósito. Enterrando o talento que foi te dado, vai ser tirado de você e vai ser dado para aquele que está fazendo muito. Sabe por quê? Porque ele não tem medo de arriscar. Ele não tem medo de fracassar, porque o fracasso é um processo da evolução. Se você fracassar, você vai aprender com aquilo e vai crescer. É uma parte natural do processo. Todas as pessoas fracassam em um momento ou outro. O que define isso é o tempo que você fica dentro do fracasso. Fala, Raik, bom dia. O tempo que você permanece no fracasso. Porque se você aprendeu com esse fracasso, ele deixou de ser um fracasso e passou a ser um aprendizado na sua vida. Então você vai crescer. Ele já não é mais um fracasso, ele é um aprendizado. Agora, você fica escondendo o talento que você tem. Você fica guardando o dom que foi te dado. Você fica enterrando tudo aquilo e não coloca em prática. Você não usa isso porque você tem medo. Tem medo de não conseguir avançar, tem medo de não conseguir vencer, tem medo de não conseguir crescer. E aí, a hora que for requerido isso de você, você não tem nada. Nada para poder apresentar. Daine, bom dia. Nada para poder apresentar, na verdade, né? E claro que não vai conseguir aproveitar também. Porque se você está escondendo o seu dom, o seu talento, você não vai desfrutar das coisas boas que tem em cima disso. Porque já foi lançado sobre você. Você tem a criatividade, você tem o dom, você tem o talento, você tem a habilidade, está tudo nas suas mãos. Tudo que você precisa já foi dado para você. Agora você precisa despertar essa criatividade, você precisa usar isso a seu favor. Você precisa multiplicar isso, porque quanto mais você multiplicar, mais coisas vão ser liberadas para você. Ei, deixa eu falar algo para você que talvez vai te impactar e eu quero que você comenta aqui. Vocês estão muito quietinhos nos comentários, né? Quero que vocês comentem aqui. Você acha mesmo que Deus vai te dar mais, que Deus vai abrir portas para você, que Deus vai colocar você numa posição de destaque, sendo que você não está usando o talento que Ele te deu? Você não está usando os recursos que Ele te deu? Vamos dizer assim, para você esquecer de talento, de habilidade, tá? Quando a gente fala de talento, eu estou associando aquela passagem bíblica dos talentos lá. Mas a habilidade que Ele te deu, o dom que Ele te deu, você não está usando isso a seu favor. Você não está usando isso para multiplicar. Você acha que as suas orações vão ser respondidas sobre portas abertas, sobre aquilo que você está querendo, sendo que o recurso já está na sua mão? Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você precisa já foi te dado e você não está usando?
Fala pra mim aí nos comentários. Não tem como. Já foi te dado. Ó, depois que terminar a live, ou de repente aí, se você tiver uma Bíblia do seu lado aí, você vai ler lá Mateus 25. No versículo 14 ali, em diante. Você vai ver essa passagem que eu tô te falando aqui. E essa passagem aqui, ela remete para nós hoje justamente isso, que você é uma dessas pessoas. Você é uma dessas pessoas. Na verdade, assim, só corrigindo o que eu falei, né? Eu falei 3, são 5 talentos, o outro 2 e o outro 1, tá? Só para não ficar distorcido aí. É 5 talentos, 2 e 1. Quantos talentos de repente você está recebendo? E não tem problema em você receber 5, não tem problema em você receber 2 e não tem problema em você receber 1. O problema é como você vai multiplicar aquele talento que foi dado para você. Como que você vai multiplicar essa habilidade que foi dada para você, esse dom que foi dado para você? Como que você está usando isso? Como que você está impactando as outras pessoas? Como que você está ajudando as outras pessoas? Como que você está fazendo isso multiplicar? Porque se você faz isso multiplicar, vem mais sobre você. Vem mais. E aí quando a gente fala lá daquela questão do grupo, olha que interessante. Quando a gente fala da questão do grupo, quando você reúne outras pessoas, quando você ajuda outras pessoas, da mesma forma, você usa esse talento para ajudar outras pessoas e isso volta para você. Você usa o teu recurso, teu dinheiro, de repente, para ajudar outras pessoas, isso volta para você. Forma sociedade. Começa a abrir negócio. Você começa a abrir seus negócios e ajudar aquelas pessoas a trabalharem. De repente, eles podem ser seus funcionários. Não tem limite. Só que você não pode ficar parado. Você tem que usar essa criatividade. Nós estamos falando hoje sobre despertar a criatividade. O que está faltando para você romper a barreira que está sobre você? De repente é usar o talento que já foi te dado. De repente é usar a habilidade que já foi lançada sobre você. E você está escondendo esse talento. Desenterra isso. Desenterra isso e começa a usar isso a seu favor. Olha aqui o quarto ponto, né? O terceiro eu já falei sobre o fracasso. Quarto, a criatividade envolve gerar ideias. A inovação os coloca em prática. Então a criatividade gera as ideias, a inovação coloca essas ideias em prática. Então você precisa fortalecer uma mentalidade inovadora. Esse é o quarto ponto. A Josi falou aqui, ó, acredito que temos que nos mover, decidir e agir. Exatamente. O quinto passo, praticando a divergência e convergência. Divergência e convergência. Divergência é o processo de gerar uma variedade de ideias, isso é divergência, gerar uma variedade de ideias. Então não tem limite para você gerar ideias. Não tem limite para você, não tem limite para a tua imaginação. Pensar grande ou pensar pequeno tem o mesmo trabalho, então para de ficar pensando no negativo, para de ficar pensando em coisas ruins, para de ser influenciado pela mídia. Você é daquelas pessoas que ainda assiste jornal logo pela manhã? Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, seu dia vai ser baseado nas notícias que você vê, que você assiste. Então, se você está buscando crescimento, se você está buscando desenvolvimento, esquece. Esquece a TV aberta, esquece jornal, esquece novela, tá? Esquece essas coisas porque não vai ajudar você a evoluir. Eu já faço isso há mais de 5 anos e garanto pra você que não fico desatualizado. Ficar sem assistir jornal não vai deixar você desatualizado. Pelo contrário, vai trazer novas ideias para você, porque você vai deixar de se alimentar com o lixo emocional que estão jogando sobre você. Você vai deixar de ser alienado, tá? Você vai começar a pensar por conta própria e essas ideias, essa criatividade vai começar a fluir dentro de você. Dá um time, dá um stop aí, tira os canais abertos da sua casa, você vai ver que vai te ajudar muito. Começa a assistir coisas que realmente sejam produtivas. Coloca a sua TV no YouTube, uma coisa que seja produtiva. Se você gosta de Netflix, procura séries, procura filmes que vão te passar uma mensagem, que vão ajudar você nesse processo do crescimento, que vão despertar a criatividade em você. Ponto.
Divergência é o processo de gerar uma variedade de ideias. Convergência é a seleção das melhores ideias. Então, presta atenção. Divergência é o processo de gerar essas ideias. Uma variedade de ideias, né? Convergência é você selecionar essas novas ideias. E equilibrar esses dois pontos é essencial para você desenvolver ideias criativas e viáveis. Então, pratique a divergência e a convergência. Divergência é gerar várias ideias, convergência é selecionar essas ideias e colocar em prática essas ideias a seu favor. Sobre o talento ainda, né? Sobre os dons, foi confiado para você. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Se eu parar de falar, eu estou enterrando o meu talento. Se eu parar de ajudar outras pessoas, eu estou enterrando o meu talento. Se eu parar de escrever hoje, eu estou enterrando o meu talento. Se eu parar com as imersões, eu estou enterrando o meu talento. Eu não estou multiplicando o meu talento. Então eu preciso multiplicar o meu talento para que mais coisas possam vir sobre mim, porque senão eu não cumpro o meu propósito. Você é da mesma forma. Para de enterrar o seu talento, desenterra esse talento e usa esse talento para poder multiplicar aquilo que foi dado para você. Aquilo que foi confiado. Ei, presta atenção. Quando confiam alguma coisa pra gente, pra mim, pra você, é porque você e eu somos confiáveis, porque nós temos a capacidade de multiplicar aquele talento. Quando o Senhor vai e entrega 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, é porque ele viu que aquelas pessoas tinham capacidade de multiplicar aquele talento. Porém, aquele que recebeu 1 se sentiu tão inferior que decidiu não multiplicar aquele talento. Só que aquele que não multiplicou teve que entregar tudo o que tinha para aquele que tinha multiplicado mais. Pergunta do Lucas aqui. Nil, como você identificou os seus talentos? O que definiu tudo, que fez com que eu não tivesse mais dúvida das coisas, foi um teste de perfil comportamental, onde eu consegui entender qual é o meu perfil, tá? E talvez, na verdade assim, eu já sabia, né? Mas aquilo veio para testificar. E aí eu só comecei a usar as habilidades que eu tinha, né? Aquilo que eu era bom. Já comecei a usar mais ainda aquilo que eu era bom, que é a parte da comunicação e a parte da execução. E as partes de planejamento e a parte analítica, eu tinha que melhorar e eu comecei a trabalhar em cima disso, que são os pontos fracos. Quando eu descobri os pontos fortes e os pontos fracos, eu comecei a ajustar isso e criar um equilíbrio em cima disso. Aí eu só tive certeza do que eu tinha que fazer. Então, como eu sou comunicativo, eu preciso trabalhar com a comunicação. Então, eu preciso estar na live, eu preciso estar com o microfone na mão, eu preciso fazer coisas que vai envolver outras pessoas. Porque eu tenho o dom de ensinar. E eu já sabia disso. No entanto, que eu fui para a educação, que eu fui dar aulas. Isso só testificou, porque eu sei que o meu talento é ensinar. E aí eu preciso usar isso ao meu favor. Como que eu vou usar? Aí existem várias maneiras, aí entra a questão da criatividade. Existem várias maneiras de você usar isso. A maioria das pessoas vão para a sala de aula e vão ensinar os alunos. Eu cheguei num ponto que aquilo me desgastou e eu vi que não estava surtindo efeito. Eu estava escondendo o meu talento dentro daquilo que eu gostava de fazer. Então eu saí daquele ambiente e eu decidi usar esse talento de uma outra forma, onde eu conseguia alcançar mais pessoas com aquilo que eu estava fazendo. Então, já que eu não consegui usar isso lá onde eu gostaria, porque eu fiquei engessado e eu não tinha liberdade, eu criei o movimento para poder ajudar as pessoas. A Josi falou que eu fiz o teste comportamental essa semana, foi legal, mas fiquei assustada. Às vezes acontece isso. Por quê, Josi? Porque às vezes a gente está seguindo numa direção e o teste mostra que a gente está totalmente errado na direção. Talvez seja esse o seu caso, não sei, pode até comentar aí. E aí a gente tem que ajustar isso. Tem que ajustar. E é por isso que a gente vê que as coisas não conseguem avançar, porque a gente não entra nesse equilíbrio. Quando você identifica isso, e aí tem um detalhe interessante.
Você não precisa fazer um teste de perfil comportamental para você saber o que faz sentido para você ou não, tá? Não é uma regra isso. Eu fiz isso pelo nível, tá? Pelo nível. Eu precisava chegar num ponto que eu não podia ter dúvida de mais nada sobre cumprir meu propósito. Só que, para identificar os seus talentos, você tem que ver aquilo que arde no seu coração. O que você gosta de fazer? Tá? Talvez vai ajudar mais nesse processo. O que você gosta de fazer? O que arde no seu coração? Assim? O que dá prazer? O que dá alegria para você em fazer que envolve ajudar outras pessoas? Que impacta na vida de outras pessoas? Porque tem coisas que a gente gosta de fazer que é prazeroso nosso, que é um prazer nosso. Certo? Que dá prazer em fazer. De repente você ir lá e fazer você criar alguma coisa, você, sei lá, construir alguma coisa e tal, que é ali para você. Luane, bom dia. Danilo, bom dia. Que é ali para você. Então você tem o talento, de repente, de alguma coisa que vai beneficiar você. Aquilo ali é pro seu prazer. Aquilo ali é pro seu momento de descontração, onde você consegue ter novas ideias. O seu talento, o seu dom vai envolver outras pessoas. Você vai fazer aquilo para ajudar outras pessoas. Não que você não possa fazer aquilo que você gosta ali para você e ensinar outras pessoas. Você pode entender isso, tá? Mas para você saber para responder a sua pergunta e identificar os seus talentos, é aquilo que queima no seu coração, Lucas. Aquilo que você gosta, sente prazer, alegria em fazer. Por exemplo, eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu me sinto realizado quando eu estou ensinando outras pessoas. Quando eu estou fazendo a live, por exemplo. Quando eu estou num treinamento. Quando eu estou dando uma imersão. Quando eu estou ensinando outras pessoas, eu me sinto realizado, vendo a transformação, vendo as pessoas aprendendo. Isso para mim é um prazer, é uma alegria. Então não posso fugir desse talento. E aí junto com isso vem vários outros talentos. Aí a criatividade vai sendo despertada. Vem o livro, a facilidade de escrever, a facilidade de transformar esse conteúdo que eu estou ensinando em livros. Ana Paula, bom dia. E aí, vai embora. Aí não tem mais limite. Aí não tem fim, porque você está pegando aquele talento, está multiplicando aquele talento, está vindo mais talento sobre você, porque você é confiável, você não está retendo tudo que está vindo sobre você. Quando você retém, a fonte cessa. Presta atenção, quando você retém, a fonte cessa. Quanto mais você multiplicar, mais vai ser confiado sobre você. Quanto mais você despertar, mais coisas vão ser colocadas sobre você e não tem limite. Quanto mais você continuar fazendo, quanto mais você continuar usando o seu talento para poder ajudar outras pessoas, para multiplicar isso, mais coisas vão vir sobre você. E mais coisas vão vir, e mais coisas vão vir, e você vai ver que você vai se tornar grande dentro das coisas que você está fazendo, porque você não reteve. Aquele que retém é tirado dele e passado para aquele que não retém. Essa é a principal mensagem lá dos talentos. Tá. Vamos para o sexto ponto agora para a gente não perder aqui. Senão a live vai se estender muito. Sexto ponto, sexto e último, para a gente fechar. Construindo um ambiente criativo. Tá? Então você precisa de lugar criativo. Lembra que eu falei do grupo? É o momento de você criar as ideias. Mas às vezes você vai precisar de um ambiente que te encoraje a despertar essa criatividade. E é fundamental para isso, tá? Então, prepara um lugar, separa um lugar. Aqui, por exemplo, eu criei o meu escritório dentro de casa. É o meu ambiente. É aqui que eu consigo escrever os meus livros, é aqui que eu consigo mentorar as pessoas, é aqui que eu consigo ter liberdade para poder trabalhar. Então, tenha um lugar propício para desenvolver essa criatividade. Eu não sei aonde vai ser, eu não sei como vai ser, mas você vai ter que encontrar esse ambiente criativo para despertar, porque não tem limite. Lembre-se, tudo que você precisa já foi te dado. Então pega tudo que foi preciso e começa a usar a teu favor. Pega tudo que foi te dado, pega todas as habilidades, pega todos os dons, pega tudo que você acha que é importante, que foi colocado para você e comece a colocar em prática. Tá na dúvida? Tá na dúvida ali sobre qual é o seu talento? Começa a usar tudo aquilo que você é bom. Começa a fazer tudo aquilo que você é bom. O que você é bom em fazer? O que você gosta de fazer? Quando você entender o que você gosta de fazer, usa isso a seu favor. Por exemplo, olha só para vocês terem uma ideia para a gente fechar. De repente, o que você gosta é de cozinhar. Estou falando uma coisa aqui bem básica assim. De repente, você gosta de cozinhar. Tem pessoas que têm prazer, tem pessoas que amam. Minha mãe é uma dessas. Se você quer agradar minha mãe, come o que ela faz. E ela gosta de fazer. Então,
Usa isso a seu favor. O que você precisa fazer? Trabalhar com alimentos. Você vai resolver o problema de outras pessoas. Qual que é o problema de outras pessoas? A fome. As pessoas têm fome, elas vão comprar. Então você pode abrir um comércio, uma lanchonete, você pode abrir uma fábrica, você pode... Tá vendo? Quando você abre uma fábrica, você vai ajudar outras pessoas, porque você vai encontrar pessoas que também gostam de cozinhar e elas vão vir trabalhar para você. Aí você vai vender, você vai escalar isso, você vai multiplicar isso, você vai resolver o problema das pessoas. Não é só uma relação comercial. É uma relação onde você está usando o seu dom, o seu talento para beneficiar outras pessoas. E claro que as pessoas vão ter que pagar por isso. Só que dentro desse processo você pode arrumar projetos sociais para você apoiar, você pode pegar ali e tirar um dízimo daquilo ali para ajudar instituições, para ajudar a igreja, enfim, tem tantas coisas que você pode fazer que não cabe nem a gente discutir agora aqui. Mas você tem que entender o que você gosta de fazer e usar isso a seu favor. De repente você não vai conseguir abrir uma empresa agora com aquilo que você gosta de fazer, mas presta serviço, trabalha para uma empresa que vai pagar pelo seu dom, pelo seu talento. E daqui a pouco você vai crescer tanto que você vai abrir o seu próprio negócio. Talvez você pode trabalhar de forma autônoma. Talvez você pode usar a sua criatividade, aquilo que você faz, para prestar serviço para outras pessoas, como CNPJ. Abre um MEI e começa a oferecer serviço, começa a prestar serviço. De repente o seu dom é manusear a energia, ser um eletricista, né? Você pode prestar serviço para outras pessoas, você não precisa ficar preso. Vamos fechar essa live aqui, porque senão a gente vai partir para outro nível. Segunda-feira eu quero você de volta aqui comigo, 7 da manhã, para a gente falar sobre outros assuntos, tá? Hoje é despertar essa criatividade. Não tem limite, tá? Entenda que não tem limite para despertar essa criatividade. Os dons, os talentos já foram dados para você. Agora você vai ter que despertar isso daí. Você vai ter que descobrir o que te faz sentido para você, o que você gosta de fazer, o que queima no seu coração, o que você é bom em fazer, o que você faz com facilidade. Ok? Esse é o principal ponto para você descobrir o seu talento e colocar em prática. Então, bora pra cima. O tema da live de hoje foi despertando a criatividade. Eu espero poder ter despertado a criatividade em você. Não assistiu desde o começo da live? Vou encerrar ela aqui, vai ficar salva. Assiste desde o início ou vai lá pro YouTube no meu canal. Aproveita e já se inscreve. Você que não se inscreveu no canal do YouTube, inscreve lá, dá uma força, porque a gente tá com uma ideia de fazer esse canal crescer o quanto antes, beleza? É só digitar lá Nil Antunes e você vai encontrar já mais de 200 vídeos já, e eu tenho salvas lives todinha no YouTube. Então se inscreve, dá uma força aí pra gente. Bora lá? Vai lá fazer um ótimo final de semana, que Deus abençoe a sua vida. Vai cuidar do seu dia aí, que tem muita coisa para acontecer, porque o dia já está começando e depende de você. Desperta essa criatividade que existe dentro de você, desperta esses dons, esses talentos que existem dentro de você, e que Deus possa guiar você nesse processo de despertar, tá? Vai pra cima, porque o dia é seu e tem muitas coisas esperando para serem conquistadas por você. Os dons, as habilidades, os talentos que você precisa já foram te dadas. Desperta isso, traz pra fora e você vai ver o resultado. Fechou? Fique na paz e até a próxima.